Durante 140 anos, entre 1725 e 1866, o Brasil foi o maior produtor mundial de diamantes. Mas aqui está o que vai deixar vocês impressionados, meus amigos. Em 2015, a produção brasileira foi de apenas 32 mil quilates, enquanto a produção mundial chegou a 127 milhões de quilates. É como se o país tivesse saído de rei absoluto dos diamantes para uma participação de apenas 0,05% do mercado global. Mas esperem, porque a história está longe de terminar. No sertão da Bahia, uma descoberta recente tem o potencial de aumentar em 495% a produção atual de diamantes do Brasil. Estamos falando da mina Braúna, em Nordestina, que pode mudar completamente o cenário brasileiro no mercado mundial de diamantes. De onde vocês estão assistindo a este vídeo? Comentem aí embaixo, meus caros. Vamos começar entendendo onde exatamente estamos falando. Em 2014, o estado de Mato Grosso foi responsável por 87,2% do total da produção brasileira de diamantes, seguido de Minas Gerais com 12,6% e Bahia com 0,2%. Mas esses números mudaram drasticamente nos últimos anos. A mina Braúna, localizada a cerca de 10 quilômetros da pequena cidade de Nordestina, na Bahia, com pouco mais de 12 mil habitantes, se tornou a maior jazida de diamantes do Brasil e da América Latina. Imaginem, uma cidade pequena no sertão árido da Bahia se tornando o epicentro da revolução dos diamantes brasileiros. No Mato Grosso, especificamente em Juína, localizada a 724 quilômetros de Cuiabá, foi descoberta uma reserva avaliada em 350 milhões de dólares, concentrando um total de 14 milhões de toneladas de minério com teor de 0,5 quilate por tonelada. Meus companheiros, vocês sabem o que torna essas descobertas tão especiais? São os chamados tubos de Kimberlito. Os primeiros diamantes foram formados há 2,5 bilhões de anos, no manto da Terra, durante a Era Arqueozoica, sob alta temperatura de 1150 a 1200 graus Celsius e alta pressão, em profundidade de aproximadamente 160 quilômetros. Agora vamos entender como funciona todo esse processo fascinante, meus amigos. Tudo começou há bilhões de anos, nas profundezas da Terra. O Kimberlito é uma rocha de origem vulcânica que se forma nas profundezas da Terra, abaixo da camada de lava comum. Nesse ambiente, há calor e pressão suficientes para transformar o carbono em diamantes. Em algum momento do passado remoto, essa lava vulcânica encontrou uma brecha nas rochas da crosta terrestre e conseguiu chegar à superfície. Essa erupção vulcânica causou a dispersão de diamantes em um raio de mais de 50 quilômetros. Antes da mina Braúna, a exploração de diamantes no Brasil ocorria apenas em fontes secundárias, como rios e cascalhos. Essas fontes secundárias são formadas quando os diamantes se separam das rochas de Kimberlito e são levados pela ação da água. Era como procurar migalhas de um tesouro espalhado pela natureza ao longo de milhões de anos. Mas a mina Braúna mudou tudo. É a primeira jazida da América Latina explorada em uma fonte primária de diamantes. Isso significa que os diamantes estão diretamente ligados ao tubo de Kimberlito, o que torna a exploração mais eficiente e produtiva em larga escala. Desde 2016, a empresa belga Lipari vem explorando a jazida a céu aberto, sem a necessidade de construir túneis. Atualmente, a mina Braúna emprega mais de 300 funcionários, com investimentos de mais de 100 milhões de dólares e projeção de lucros de aproximadamente 750 milhões de dólares. O processo de extração é impressionante. Inicialmente, a usina de beneficiamento vai processar 20 mil toneladas de minério de diamante por hora. Vocês conseguem imaginar essa escala de operação, meus caros? Aqui entra um detalhe fascinante. O Brasil exporta diamante bruto em maior quantidade. Antuérpia, na Bélgica,
e Tel Aviv, em Israel, são as principais regiões onde se lapidam pedras acima de 1 quilate. Segundo especialistas, a cada 10 diamantes lapidados no mundo, 7 vêm da Índia, país especializado sobretudo em pedras pequenas, com menos de 1 quilate. O processo de lapidação é variado, pode ser feito manualmente. Um torno com um diamante na ponta é usado para facetar a pedra. Há também técnicas mais modernas que incluem o uso do laser para cortar a pedra. Meus amigos, aqui está onde a história fica realmente interessante. Durante todo o século XVIII, o Brasil foi o maior produtor mundial, chegando a derrubar o preço da pedra mundialmente devido ao excesso de produção. Estima-se que entre 1.000 e 3.000 toneladas de ouro foram levadas para a metrópole portuguesa e os diamantes seguiram o mesmo caminho. As principais regiões que tiveram exploração de diamantes foram Distrito Diamantino em Diamantina, Minas Gerais, Vale do Rio Jequitinhonha, região do Alto Paraguai no Mato Grosso, áreas da região sudoeste da Bahia e Vale dos Rios Claro e Pilões em Goiás. Muitas cidades surgiram exclusivamente por causa da mineração de diamantes. Mas vejam o contraste. Os dados oficiais indicam que o Brasil produziria 300 mil quilates por ano, mas estimativas consideram que essa quantidade pode dobrar se levarmos em conta o contrabando. A produção mundial, segundo especialistas, é de 160 milhões de quilates por ano. Uma das principais razões para a baixa produção brasileira é a falta de legislação para a extração da pedra em áreas como a reserva indígena de Roosevelt, em Rondônia, considerada de grande potencial. É como ter um tesouro gigantesco trancado numa gaveta sem chave. A maioria da produção brasileira de diamantes é exportada principalmente para os Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos e Israel. Cerca de 40 bilhões de dólares em diamantes são movimentados por Antuérpia todos os anos, de acordo com o Antwerp World Diamond Center. Em 2017, o Brasil teve um aumento surpreendente de 169% na exportação de diamantes, principalmente devido ao início da produção da mina Braúna. Mas aqui está uma curiosidade que vai surpreender vocês. Em 2014, o valor das exportações brasileiras registrou uma alta de 84,6%. Este resultado foi diretamente influenciado pela venda de uma única pedra produzida no estado de Minas Gerais, no valor de 6 milhões de dólares, devido à sua excelente qualidade gemológica. Uma única pedra representou uma fatia gigantesca das exportações do país. O projeto Diamantes do Brasil, em execução pelo Serviço Geológico do país, tem revelado várias áreas kimberlíticas com grandes possibilidades de se encontrar diamantes primários. O projeto identificou 1.344 corpos kimberlíticos e rochas associadas, reunidos em 23 campos. Estima-se que apenas 1% dos corpos kimberlíticos tenha diamantes economicamente viáveis. No mundo, pouco mais de 20 jazidas de kimberlíticos estão em produção. Segundo a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, há 1.325 depósitos de kimberlitos ou minerais associados, onde podem ser descobertos os depósitos primários de diamantes. Desses, provavelmente 20 são economicamente viáveis. A mineradora Lipari planeja aprofundar ainda mais as pesquisas para verificar a viabilidade de extrair diamantes do fundo da mina, a cerca de 260 metros de profundidade. Caso seja possível, a mina Braúna passará de uma mina a céu aberto para uma mina subterrânea, ampliando seu potencial de produção. Em 7 anos, a mina Braúna poderá atingir a produção de 360 mil quilates, 7,5 vezes a produção total do Brasil no ano passado. Isso colocaria o país de volta ao mapa mundial dos diamantes, meus caros. Deixem-me compartilhar algumas curiosidades que vão fazer vocês verem os diamantes com outros olhos. O maior diamante encontrado no Brasil foi o Getúlio Vargas, com 726 quilates, descoberto na região próxima ao Triângulo Mineiro. Ele deu origem a 29 pedras. Hoje, as técnicas de lapidação com laser permitiriam mantê-la em uma só peça, ou então reduzir o número de divisões. Não valeria menos do que 50 milhões de dólares.
Na região da província Serra do Espinhaço, a maior parte das pedras gigantes, com mais de 100 quilates encontradas no Brasil, são provenientes desta região. Ainda hoje, é raro o ano em que pelo menos algumas pedras na faixa de 50 a 100 quilates não sejam encontradas. O sistema de certificação do processo de Kimberley foi estabelecido pelas Nações Unidas em 2000 para combater o comércio de diamantes de áreas de conflitos que alimentam guerras civis na África. A certificação, emitida no Brasil pelo Departamento Nacional de Produção Mineral, é obrigatória a quem for importar ou exportar diamantes brutos. Meus companheiros, vamos falar sobre o que isso significa para as comunidades locais. A descoberta da mina Braúna em Nordestina gerou expectativas de crescimento econômico para o pequeno município. Estamos falando de uma cidade de apenas 12 mil habitantes, que pode se tornar um centro de referência mundial na mineração de diamantes. Historicamente, muitas cidades surgiram e se desenvolveram em função da atividade de exploração de diamantes. Inicialmente, o sistema de cobrança de impostos adotado pela coroa portuguesa funcionava através de concessões para pessoas ricas, que pagavam um valor fixo anual. A partir de 1771, foi criado um novo sistema de exploração feito diretamente pela coroa portuguesa através da Junta da Administração Geral dos Diamantes, também conhecida como Real Extração. Esse órgão representava os interesses de Portugal e tinha total controle das áreas de exploração. Os entraves para a atividade no país são o custo da mão de obra, os altos tributos e a produção pequena. O Brasil é o 10º exportador de diamantes brutos no mundo, sem ainda explorar as novas jazidas descobertas nas regiões norte e nordeste do país. Cerca de 40 bilhões de dólares em diamantes são movimentados por Antuérpia todos os anos, enquanto em 2015 o Brasil exportou cerca de 35 mil quilates ao valor total de aproximadamente 5,7 milhões de dólares. É uma diferença astronômica que mostra o potencial inexplorado do país. Em fevereiro de 2017, a Secretaria da Receita Federal, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal realizaram a Operação Carbono para investigar um esquema de contrabando e descaminho de diamantes em Minas Gerais, Mato Grosso e Rondônia. Isso mostra os desafios de controle e fiscalização que o setor ainda enfrenta. Meus amigos, o que se vê pela frente é empolgante. A produção brasileira de diamantes pode crescer até 10 vezes nos próximos anos, segundo projeções do Ministério de Minas e Energia do país. Em meados de 2016, deu-se início à primeira produção comercial de diamante primário no Brasil. Liderada pela belga Lipari, a produção deve alcançar 220 mil quilates. O projeto tem demonstrado que a grande maioria dos estados brasileiros possuem ocorrências prospectivas para diamantes. Estamos falando de um potencial que ainda está sendo descoberto e mapeado. A tecnologia está revolucionando o setor. As técnicas de lapidação com laser permitem aproveitamento máximo das pedras, enquanto os métodos de prospecção geológica identificam novos depósitos com precisão cada vez maior. Antuérpia se tornou um centro de comércio proeminente quando os portugueses abriram a rota marítima para a Índia, porque o rei de Portugal para lá enviava quase tudo que chegava a Lisboa vindo da Ásia. O setor do diamante em Antuérpia movimentou 34 mil milhões de dólares em um ano, representando perto de 7% das exportações da Bélgica. Os habitantes das comunidades ricas em diamantes em África estão longe de ver quaisquer benefícios à medida que as pedras são levadas para centros internacionais de diamantes como Antuérpia e Dubai. O Brasil tem a oportunidade de fazer diferente, desenvolvendo toda a cadeia produtiva dentro do país. A descoberta da mina Braúna no sertão da Bahia representa um marco para o país. Essa mina, que se tornou a maior do Brasil e da América Latina, reafirma o país como um destaque mundial na produção de diamantes. Do sertão árido da Bahia às modernas instalações do Mato Grosso, das técnicas de garimpagem tradicional aos tubos de kimberlito explorados com alta tecnologia, o Brasil está reescrevendo sua história no mercado mundial de diamantes.
Com o potencial de crescer até 10 vezes nos próximos anos, estamos presenciando uma verdadeira revolução silenciosa no interior do país. Que impressões este vídeo despertou em vocês? Conheciam a dimensão da produção de diamantes brasileira? Deixem seus comentários, compartilhem este conteúdo com amigos que se interessam por geologia e mineração. E não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perderem os próximos vídeos sobre os tesouros ocultos do planeta.